Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás dos prédios da cidade, projetando longas sombras nas calçadas. John Carter, de 68 anos, um veterano condecorado da Guerra do Vietnã, empurrou lentamente a porta de um pequeno restaurante familiar, um lugar que frequentava muito na juventude. Suas mãos tremiam levemente não pela idade, mas pelas lembranças que ainda carregava, batalhas, camaradas caídos e noites frias passadas sozinhos sob a luz da lua. O restaurante estava quase vazio, com algumas mesas ocupadas por clientes habituais e garçonetes atarefadas ao redor do balcão. O aroma de torradas e café quente preenchia o ar. John caminhava, bengala na mão, o passo lento, porém orgulhoso, a jaqueta de veterano adornada com medalhas no peito. Ele simplesmente queria uma refeição quente e um pouco de descanso, longe da turbulência de suas lembranças e dos olhares, às vezes insistentes, dos transeuntes. Ao sentar-se no balcão, foi recebido com um sorriso educado de uma garçonete, mas assim que abriu a boca para fazer o pedido, Mark Thompson, o garçom, aproximou-se. Seus olhos se estreitaram. A mera visão de John, um homem negro com as marcas da idade e do passado militar, despertou algo profundo dentro dele. Posso te ajudar? Perguntou John com uma voz calma, mas cansada. Mark olhou de cima a baixo, seus lábios se contorcendo num sorriso quase imperceptível. Eu não posso atendê-lo aqui. John piscou incrédulo. Com licença. Eu não atendo esse tipo de cliente. As palavras caíram, pesadas e dolorosas, ecoando no silêncio do restaurante. O coração de John afundou não apenas pela surpresa, mas pela profunda dor de um homem que dedicou sua juventude ao seu país e agora se via rejeitado, não por quem era, mas pela cor de sua pele. Ele se levantou lentamente, suas medalhas brilhando sob as luzes fluorescentes, e encarou o garçom com uma dignidade que nada poderia extinguir. Naquele momento, John soube que não era apenas uma refeição que lhe estava sendo negada. Era o reconhecimento, a justiça e a dignidade que haviam sido pisoteados. Mas ele era um veterano. Tinha sobrevivido a situações muito piores. E estava pronto para encarar essa humilhação da maneira que considerasse certa. John Carter estava de pé, ereto, com as mãos segurando levemente a bengala. O olhar de Mark Thompson era gélido, repleto de desprezo, como se o homem tentasse fazer John desaparecer com a força do seu ódio. Os clientes do restaurante baixaram os olhos, alguns desconfortáveis, outros alheios à cena. Não entendo, disse John com calma, mas com firmeza. Eu servi ao meu país. Sacrifiquei minha juventude por este país, e vocês se recusam a me servir por causa da cor da minha pele? Mark deu uma risada zombeteira, um som frio e amargo. É assim que as coisas são aqui. Se você não gosta, pode ir embora. A raiva crescia lenta mas seguramente no coração de John. Ele não queria perder a compostura, mas cada palavra daquele garçom racista trazia à tona lembranças amargas, as humilhações que sofrerá na juventude, as provações no exército onde tivera que provar seu valor repetidas vezes, simplesmente por ser negro. John respirou fundo e decidiu que não deixaria essa injustiça impune. Pegou o celular e descou um número que tinha guardado para emergências. Alguns instantes depois, uma voz grave respondeu: John? Você está bem? Não, respondeu ele, com a voz trêmula mas firme. Estou em um restaurante e o garçom se recusa a me atender, por causa da cor da minha pele. Poucos minutos depois, a situação chamou a atenção de outros clientes. Uma jovem sentada em uma mesa próxima, levantou-se para falar com o gerente. Senhor, isso é inaceitável, exclamou ela com a voz carregada de raiva. O senhor não pode tratar alguém assim. Percebendo que a situação estava saindo do seu controle, Mark Thompson recuou um pouco, mas se recusou a ceder. Não é da sua conta, gritou ele, elevando a voz no restaurante. Naquele momento, John soube que as coisas não podiam continuar assim. Ele precisava afirmar sua dignidade, não através da raiva, mas através da justiça. Manteve a calma e se levantou, cada movimento calculado, cada gesto imbuído da disciplina militar que o forjara. Os clientes começaram a filmar a cena com seus celulares. O garçom de repente se sentiu ameaçado pela crescente atenção ao seu redor. Foi então que o gerente do restaurante entrou na sala. Alto e imponente, olhou para Mark com espanto. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Mark gaguejou, sem conseguir responder. John, por outro lado, relatou calmamente o ocorrido, mencionando sua condição de veterano, seu serviço ao país e a humilhação que acabará de sofrer. O gerente franziu a testa, chocado com a gravidade da situação e o comportamento racista do garçom.
Senhor, peço desculpas. Esse comportamento é inaceitável. O senhor será atendido imediatamente e este garçom receberá uma advertência severa. Mas John balançou a cabeça suavemente. Ele não estava ali para uma simples refeição ou um aviso. Ele queria justiça e não queria que ninguém mais sofresse o que ele acabará de sofrer. Em seus olhos ardia a chama de um homem que enfrentará a guerra e que agora sabia que algumas batalhas começam no dia a dia, longe dos campos de batalha. O gerente, ainda perplexo, aproximou-se de John com uma expressão genuinamente arrependida. Senhor Carter, peço desculpas. Vamos resolver isso. Mas John não queria apenas um pedido de desculpas. Ele queria que o garçom entendesse a gravidade de suas ações. Endireitou os ombros e tirou uma pequena medalha da carteira. Era uma das condecorações que receberá por sua bravura no Vietnã. Mark, disse John calmamente, mas cada palavra ressoava como um trovão. Eu arrisquei minha vida por este país. E você se recusa a servir um homem só porque ele é negro. O restaurante ficou em silêncio. Os clientes observavam, fascinados e chocados, alguns filmando a cena com seus celulares. O rosto de Mark empalideceu. Ele percebeu de repente que o que havia feito não era apenas humilhante, mas vergonhoso. John continuou, sou um veterano. Lutei para que todos tivessem direitos iguais. E você acabou de violar esse princípio fundamental, aqui mesmo, na frente de todos. O gerente fez um sinal discreto para Mark, pedindo-lhe que se sentasse. Mas Mark, incapaz de suportar o peso da verdade, deu um passo para trás e murmurou, eu não sabia. John assentiu lentamente. Isso não é desculpa. Ignorar o que é certo é um erro. Mas você pode aprender. E eu vou te ajudar a entender o que você acabou de fazer. Naquele momento, a jovem que havia alertado o gerente sugeriu, por que não deixar John fazer o pedido e servir a refeição, e deixar Mark ver o que ele fez? John deu um leve sorriso, um sorriso que misturava dignidade e calma. Muito bem. O garçom tremendo foi preparar o prato. Mas cada gesto parecia pesado, cada ação carregada da vergonha que pesava sobre seus ombros. Os clientes observavam em silêncio, alguns murmurando entre si sobre o comportamento vergonhoso de Mark e a dignidade exemplar de John. Quando John recebeu sua refeição, sentou-se, mas em vez de comer imediatamente, ergueu o copo para o garçom. A lição de hoje. Que todos aprendam a ver o ser humano antes da cor. Mark apenas assentiu com a cabeça, sem conseguir falar, enquanto John dava uma mordida, saboreando não só a refeição, mas também o momento de justiça moral que acabará de criar. Todo o restaurante parecia ter mudado de atmosfera. A humilhação transformará-se em lição, e pela primeira vez, Mark compreendeu a magnitude do seu erro. Mas John sabia que aquilo era apenas o começo. Não era apenas uma lição para Mark, mas um lembrete para a sociedade, que a injustiça ainda existe, mesmo em lugares onde se esperaria afeto humano, e que a dignidade, a coragem e o respeito jamais devem ser esquecidos. No dia seguinte, o restaurante já estava em polvorosa. Vários clientes que haviam filmado a cena no dia anterior compartilharam os vídeos nas redes sociais. Rapidamente as imagens viralizaram. John Carter, um veterano condecorado, humilhado por um garçom racista, agora era conhecido em toda a cidade. Mark Thompson, que até ontem parecia invencível atrás do balcão, viu-se tomado pela vergonha e pela atenção pública. Mensagens inundaram o restaurante, algumas denunciando seu comportamento, outras expressando apoio a John. Até mesmo a mídia local começou a contatar o gerente em busca de explicações. O gerente, ciente de que a reputação do estabelecimento estava em jogo, chamou Mark ao seu escritório. Mark, disse ele com voz grave, o que você fez é inaceitável. Os vídeos estão por toda parte. Não podemos ignorar isso. Mark baixou a cabeça. Eu não sabia. Não pensei que teria um impacto tão grande. Murmurou ele. Quaisquer que sejam suas intenções, respondeu o gerente. Você humilhou um veterano deste país e agora terá que responder por seus atos. Você será suspenso imediatamente e deverá concluir um treinamento sobre diversidade e respeito. Enquanto isso, John Carter estava sendo contatado por diversas associações de veteranos e organizações civis. Todos queriam conhecê-lo, apoiá-lo e oferecer ajuda. Mas John, sempre humilde, recusava atenção excessiva. Para ele não se tratava de glória pessoal, mas de justiça e orientação moral. As redes sociais entraram em erupção. Hashtags como hashtag respeito aos veteranos e hashtag justiça para John começaram a bombar. O vídeo de Mark se recusando a atender John foi compartilhado por milhares de pessoas, e o garçom começou a sentir uma pressão social real.
Mas o momento mais marcante foi quando John decidiu voltar ao restaurante uma semana depois, acompanhado por um grupo de veteranos e jornalistas locais. Ele não estava lá para se vingar, mas para demonstrar o poder da dignidade diante do racismo. O restaurante estava cheio de câmeras e espectadores. John entrou ereto como uma vara e cumprimentou Mark calmamente. Espero que você entenda o que significa respeito. Mark, sem conseguir falar, acenou timidamente com a cabeça. Ele sabia que suas ações haviam sido vistas, julgadas e condenadas não apenas pela lei moral da sociedade, mas também pelo poder das redes sociais e da justiça coletiva. Naquele momento, John dirigiu-se a todo o restaurante. Cada um de nós merece respeito e dignidade. Não é um privilégio, é um direito. E todos devemos garantir que ninguém seja humilhado por causa da sua cor, da sua origem ou do seu status. A sala permaneceu em silêncio, mas a emoção era palpável. Os clientes, os jornalistas e até mesmo Mark compreenderam a gravidade da mensagem. A humilhação inicial transformou-se numa lição pública que afetaria todos os que testemunharam a cena, pessoalmente ou através das telas. E para John Carter foi a vitória mais doce. Ele não só defendeu a sua própria dignidade, como também garantiu que a sua experiência servisse de lembrete para toda a sociedade. Algumas semanas depois, o restaurante havia mudado. O gerente implementou um treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre respeito, diversidade e igualdade. Mark Thompson participou do treinamento forçado, mas também transformado pela experiência. Agora ele sabia que suas ações tinham consequências muito mais sérias do que imaginara. John Carter, por sua vez, recebeu inúmeras mensagens de veteranos e cidadãos comovidos por sua coragem. Ele concordou em conceder algumas entrevistas, mas sempre com humildade. Para ele, o verdadeiro triunfo não residia na fama, mas no reconhecimento do respeito e da dignidade humana. Certa manhã, John decidiu voltar ao restaurante para jantar. Desta vez, foi recebido calorosamente por todos os funcionários. Os outros clientes o cumprimentaram respeitosamente. Até mesmo Mark, o garçom que o havia humilhado, aproximou-se e simplesmente disse: Sr. Carter, eu sinto muito. Nunca mais farei algo assim. John assentiu com a cabeça, com um sorriso leve, mas sincero, no rosto. Obrigado, Mark. O importante é que você entendeu. Isso é o que importa. O gerente, que estava por perto, acrescentou: John, devemos a você mais do que um pedido de desculpas. Você nos lembrou o que realmente significa servir as pessoas, com dignidade e respeito sem distinção. Dessa vez, John sentou-se, comeu e sentiu uma profunda satisfação. Ele sabia que aquilo não era apenas uma refeição. Era a conclusão de um capítulo de sua vida, no qual enfrentará a injustiça com paciência e coragem, e transformará a vergonha e a humilhação em uma lição duradoura. Do lado de fora, as redes sociais continuaram a compartilhar o vídeo, mas desta vez com uma mensagem positiva. Um veterano negro havia demonstrado que a dignidade e a justiça podiam triunfar mesmo diante do racismo mais brutal. Milhares de pessoas compartilharam a história, inspiradas pela força de John e pela lição que todos podiam aprender, independentemente da idade ou condição social. No coração de John havia paz. Ele havia enfrentado o racismo e a humilhação, e vencido sem ódio, apenas com sua dignidade e coragem. E para Mark, aquele dia ficaria para sempre gravado em sua memória como o momento em que ele entendeu que o respeito não era uma opção, era uma obrigação. Assim, o pequeno restaurante no centro da cidade tornou-se não apenas um lugar para comer, mas também um símbolo de justiça, respeito e humanidade restaurada.